jeito, gente, tá? Eu tive que vir correndo gravar esse vídeo aqui bem rapidinho para trazer aqui uma bomba que acabou de ser divulgada aqui neste exato momento. Gente, vejam só a manchete da notícia que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Aí vocês vão me falar se compensou ou não ter desistido de ir embora e voltar aqui rapidinho para trazer aqui, gravar esse vídeo para trazer essa informação aqui para todos vocês. Vejam só o que eu vou trazer para vocês, ó. Auxiliares de Lula temem eventual ordem de prisão dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, tá? Auxiliares do Lula temem que isso possa acontecer. E eu vou trazer essa informação completa em todos os detalhes. Qual o motivo? Gente, vídeo extremamente importante, que se eu fosse você, não perderia nem um segundo, porque a informação, na verdade, é uma bomba gigante que acabou de explodir. E eu vou trazer ela completa para todos vocês nesse vídeo aqui, gente, tá? Fica nesse vídeo, que eu prometo para vocês que vai valer a pena cada segundo aí da sua atenção. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Assistam, gente, assistam esse vídeo, porque aqui tem uma denúncia gravíssima que todos vocês precisam ter acesso. Vejam só. De fato, existe uma perseguição em curso ao Bolsonaro, aos seus aliados mais próximos. É um tipo de perseguição que se utiliza do judiciário para prejudicar adversários políticos. Em inglês a gente chama isso de lawfare, né? Isso está acontecendo sim no Brasil. O Bolsonaro já foi acusado de quase tudo nos últimos anos, até de importunar baleia. Na verdade, o que a gente precisa no Brasil é mais candidatos com a ficha limpa e não menos. Um problema grave que a gente viu, né, foi a manobra que foi feita para tornar o Lula elegível. O Lula, para mim, para muitos, para quem tem memória, para quem tem decência, é ficha suja. A Lava Jato demonstrou a roubalheira, conseguiu a recuperação de 25 bilhões de reais aos cofres públicos e, no entanto, o Lula foi condenado e deu no que deu. O desastre é que a lei da ficha limpa, então, perde legitimidade com esse tipo de manobra. Já o Bolsonaro, nem ficha suja ele não roubou. Ele foi considerado inelegível por coisas que ele falou numa reunião pública com embaixadores. Então, o ponto é assim, tirar um sujeito da política por conta disso, na minha opinião, é um defeito da lei ficha limpa e do próprio TSE. E eu não duvido nada que a lei esteja sendo usada para bloquear adversários políticos, para quem pratica o lawfare e tem acesso ao judiciário. Se a gente está vendo isso no nível federal, no candidato à presidência, imagino que no nível estadual, municipal, isso deva acontecer muito. Agora, mexer nessa lei agora é casuísmo, sim, com o propósito de beneficiar principalmente o Bolsonaro. O Brasil precisa voltar urgentemente ao Estado de Direito, no que vale o devido processo legal, a aplicação da lei. Um sujeito ficha suja é ficha suja, e ponto. E não pode ter moleza, não. É isso aí. Segundo aqui o Hélio Beltrão, colunista aqui da CNN, ele diz que os políticos de mais ficha suja na história da política do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, né? E conseguiu ficar elegível, foi descondenado, voltou a ficar elegível e hoje está na presidência da República do Brasil. E a esquerda, gente, eles estão completamente furiosos com a possibilidade desse projeto de lei que pode beneficiar o Bolsonaro, né? Passando de 8 para 2 anos a inelegibilidade, e isso faria, né? Traria a possibilidade do Bolsonaro concorrer às eleições agora em 2026. Por isso o desespero, gente, tá? O desespero do Lula, da esquerda, do PT, para que esse projeto não seja aprovado. E no meu ponto de vista, gente, tá? Eu acho que o Lula vai usar todo o seu poderio político para tentar barrar esse projeto para que ele não seja aprovado dentro do Congresso Nacional. Porém, com o Hugo Mota acenando aí para a direita, para o Bolsonaro, talvez possa dificultar mais aí para o Lula da Silva, mas isso aí a gente vai estar acompanhando para atualizar vocês aqui nessa questão desse projeto de lei da ficha limpa que pode beneficiar Jair Messias Bolsonaro e colocá-lo na disputa na eleição presidencial em 2026, possivelmente junto com o Lula. Agora, se o Lula diz que vence o Bolsonaro de qualquer forma, por que o Lula está tão desesperado com a aprovação desse projeto de lei da ficha limpa? É isso que eu não consigo entender. Então, já que, né, ele disse, né, de qualquer forma, eu venço o Bolsonaro de qualquer forma. Eu fico me perguntando, né, como que o Lula tem tanta certeza de que vai ganhar em 2026? Baseado em quê? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Na tela, gente, olhem só, é por causa dessa notícia aqui que eu voltei, eu tava indo embora, gente. Eu voltei para gravar esse vídeo, para trazer essa informação que está aparecendo aqui na tela, que eu fiquei impactada. Auxiliares de Lula temem eventual ordem de prisão dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, tá? Por que essa matéria do Conexão Política está abordando aqui esse tema?
Interlocutores da área diplomática do governo Lula alertaram o STF sobre possíveis riscos para o ministro Alexandre de Moraes em caso de viagem aos Estados Unidos. Segundo informações da revista Veja, o governo avalia que Moraes pode ser alvo de uma decisão inesperada de autoridades americanas impulsionadas por partidários de Donald Trump e Elon Musk. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá nos Estados Unidos. Eles querem se vingar do Alexandre, disse o auxiliar de Lula à reportagem. Ainda segundo essa fonte, uma eventual prisão do ministro Alexandre de Moraes seria interpretada como uma grande vitória para setores que defendem as liberdades e poderia desencadear forte repercussão internacional. A preocupação, ainda conforme a Veja, isso aqui, gente, matéria da Veja, tá? Se intensifica diante de novas decisões do Moraes do STF sobre investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que, continuando, pauta a imprensa no exterior. Até mesmo veículos alinhados à esquerda têm condenado as ações do magistrado e das cortes brasileiras, né? Apontando questões de perseguição política. Essa questão de perseguição política, gente, isso está sendo observado não só pela direita, mas até o pessoal da esquerda, alguns ali, aqueles que são corretos, justos, estão vendo, estão percebendo que pode estar acontecendo uma perseguição política. Então, o que a revista Veja trouxe de informação foi o seguinte, que interlocutores, né, da área diplomática do governo Lula estão alertando ministros do STF sobre possíveis riscos de serem presos, tipo o ministro Alexandre de Moraes, caso, né, vá aos Estados Unidos. Pode acontecer de os Estados Unidos emitir uma ordem de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Foi informação divulgada aqui pela revista Veja, gente, tá? Que o Moraes pode ser alvo de um pedido de prisão inesperada, caso decida viajar para os Estados Unidos. Gente, eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês. Seria muito, mas muito humilhante, tá? Porque imagine só, Alexandre de Moraes, por algum motivo, por trabalho, saúde, qualquer coisa, ou mesmo passeio, decida ir para os Estados Unidos e de repente uma ordem de prisão é expedida contra o ministro do STF do Brasil, Alexandre de Moraes. Imagine as manchetes, as principais manchetes do mundo inteiro divulgando, né, a seguinte notícia: Estados Unidos pede prisão do ministro do STF do Brasil, Alexandre de Moraes. Por isso, isso. Aí os jornais vão começar a investigar as informações, vão começar a cavucar, até ter acesso a tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Gente, eu só sei de uma coisa, foi muito estranho, tá muito estranho. Algo de errado não está certo, porque o Alexandre de Moraes recuou, né? Voltou atrás e desbloqueou, devolveu redes sociais de várias pessoas, Fiuza, o Monark, né? O Léo Índio, o velho da Van. Então, assim, muitas pessoas tiveram as suas redes sociais desbloqueadas. E agora vem essa matéria da Veja dizendo que auxiliares de Lula temem eventual ordem de prisão dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Se a gente for parar para pensar, gente, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar com as informações aleatórias que vão sendo divulgadas, né? A OEA vai vir ao Brasil, né, para conversar com pessoas que foram censuradas aqui no Brasil por ministros do STF, né? Donald Trump, Elon Musk fazendo várias descobertas e revelações envolvendo aquela estrutura da USAID que estava perseguindo aí, segundo Eduardo Bolsonaro, a direita não só no Brasil, mas no mundo. E assim, gente, uma coisa vai encaixando na outra e as coisas começam a ser divulgadas, as coisas começam a ser reveladas. E essa bomba, né, divulgada pela Veja, a revista Veja, um veículo de imprensa que é acompanhado no mundo inteiro, gente. A revista Veja, ela é acompanhada pelo mundo inteiro, divulgando uma notícia gravíssima como essa. E dois pontos que a gente vai trazer agora para a nossa conversa, então, né? Tá a chegada da turma da Relatoria de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil. Começa uma visita hoje e essa visita vai até sexta-feira, então poucos dias antes dessa visita, né, perfis das redes sociais bloqueados pelo Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltaram a funcionar. Uma das contas é a do influenciador Monark, que também está aqui nos Estados Unidos e foi restabelecida por ordem do ministro do STF. Há registros ainda do retorno no Brasil de outras páginas, ou desbloqueio no Brasil, né, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza e Bernardo Kister, e também a página do empresário Luciano Hang.
e ainda não se sabe se essas contas desses 3 que eu citei, Fiuza, Kister e Hang, também foram liberadas por Alexandre de Moraes, consta, mas pode ser realmente um indício de que algo está mudando, né? Ou como diria Tino Marcos, sentiram. Como disse o deputado, né, nós temos motivos para ficarmos cautelosamente otimistas. Nós temos que saber que desse pessoal tudo é um cálculo estratégico, né, pode ser um recuo tático de quem está entendendo que o jogo mudou, que os ventos vindo de fora dos Estados Unidos estão muito fortes e que tem provas, né, e estão tentando suavizar um pouquinho, na visita aí do senhor Vaca, tentar mostrar que não é bem assim. Agora, vamos lá, né, a minha conta, por exemplo, continua bloqueada, né? O Mike Pence, essa mensagem que o deputado mencionou agora, eu tinha mandado aqui para o Franco. Franco, pode, quando eu falar, se tiver a imagem aí, você já pode jogar, tá? Porque ele tinha colocado exatamente isso, né? Quer dizer, o Rumble decidiu voltar para o Brasil, operar no Brasil, né? Isso não parece algo fortuito, fruto apenas de coincidência. Então, sim, sem sombra de dúvidas, nós temos aí um clima diferente. Nós temos uma matéria, por exemplo, na Veja, tá aí também, já mandei, né, dizendo para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar do Lula. Quer dizer, olha como o mundo não dá voltas, ele capota, né? Então, é um negócio que está mudando rápido. Aliás, parênteses, o governo americano confiscou uma segunda aeronave do ditador Nicolás Maduro essa semana. Então, eu venho falando, né? E a Ana está coberta de razão, na minha opinião, de alertar contra esse clima do tic-tac, 72 horas. Tem gente que explora essa esperança, né, essa empolgação, às vezes, natural nas pessoas, quando elas veem ali uma luz no fim do túnel e que não necessariamente é o trem alexandrino vindo nos atropelar. Então a gente tem direito, a gente tem motivo para estar mais otimista com essa mudança de postura. Mas isso não vai ser algo vencido da noite para o dia. Isso é algo que vai exigir um trabalho de muita gente ainda, né? Eles estão dando um recuo tático. Talvez, querendo ser mais otimista aqui, eles comecem a falar em anistia daqui a pouco. Hoje eles estão sem anistia, mas já está o próprio Hugo Mota, vamos falar disso, dizendo, gente, não houve golpe, né? Então, daqui a pouco, quem vai estar falando em anistia é a turma que realmente cometeu crimes e deu um golpe. Vamos ver, né? Eu não quero, Lacombe, e é importante destacar isso aqui, porque eu sou um dos perseguidos e continuo, né, censurado, então talvez ele vá resolver me indiciar, pelo visto, porque ele está tentando acelerar o processo, né, os inquéritos e tudo. Eu continuo com a conta com essa mensagem quando eu entro, mas o fato é o seguinte, eu não quero vingança, eu não quero vendetta, eu não quero nem mesmo alimentar nenhuma amargura em relação ao Alexandre de Moraes e seus cúmplices. Eu quero o bem do Brasil, a liberdade, a democracia restabelecida, o Lula fora, porque está destruindo uma vez mais o país, e a justiça. É isso que a gente quer. E eu quero sim pacificar o país, dentro das possibilidades. Nunca aceitei pacificação sob a mira de uma arma, a gente virando escravo. Isso não é pacificar, isso é escravidão. Mas pacificar o país, tentar virar um pouquinho essa página toda do que a gente está vivendo, de coisas tão sem precedentes e fora da curva, eu espero muito que a gente consiga fazer isso um dia. Mas eu tenho algumas certezas. Eu tenho certeza que com o Lula como presidente isso é impossível, e com Alexandre de Moraes como ministro do Supremo também. Eu sei que ele teve cúmplices, eu sei que ele não agiu sozinho, ninguém é bobo, ninguém é ingênuo, mas a política é feita de simbolismos. Em algum momento o sistema, e eu já fiz essa análise em vários momentos, em alguma hora o sistema vai ter que avaliar que o custo de manter o Alexandre de Moraes, com tudo que ele simboliza e representa, ficou alto demais. Alto demais no nível de o Brasil poder sofrer sanções econômicas. No nível de amanhã chegar um embaixador americano para conversar com o senhor Alcolumbre, que foi eleito para o Senado, e falar assim, senhor Alcolumbre, o senhor está ciente que o senhor pode pagar na física com o que está acontecendo? Senhor Barroso, o senhor gosta de Key Biscayne, o senhor gosta de flanar e fazer compras, não em Caracas, não em Havanas, mas no Sawgrass, ali pertinho do Constantino, a gente sabe disso. Não precisa da CIA para dizer isso. Então vamos lá, o senhor quer perder isso mesmo? Porque isso vai acontecer, Lacombe. Esse pessoal não vai mais poder ter vida. Eles já não podem, né, flanar por Lisboa, porque o próprio Gilmar Mendes é hostilizado em praça pública em Lisboa. Eles não têm mais vida. E isso vai começar a acontecer geral. Porque, de novo, está vindo à tona o que eles fizeram com provas documentadas. Então, me parece, sim, que o sistema vai agir de forma muito rápida para tentar apagar alguns incêndios e cortar alguns fios desencapados. Agora, o que isso vai realmente
resultar, só Deus sabe, o tempo dirá, mas que o Alexandre de Moraes não deve estar tranquilo, não deve, porque ele sabe o que ele representa, ele sabe também que ele não agiu sozinho, mas ele sabe com quem ele agiu, e que os comparsas dele não dão fio sem nó, não dão ponto sem nó. Então, de novo, tempos instigantes, que o Elon Musk e o Donald Trump continuem fazendo o belíssimo trabalho que estão fazendo de limpeza da solidão toda do Deep State, e que isso continue respingando no Brasil, para ver se os brasileiros acordam e assumem as rédeas do próprio destino, porque, de novo, não podemos ficar dependendo de bala de prata de governo estadunidense. Vídeo, eu vim correndo trazer para vocês a nossa queridíssima Zoe Martinez, grande aliada da Michelle Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, gente. Ela, nesse vídeo aqui, lavou a alma do povo brasileiro. Aqui nesse vídeo ela disse aquilo que está entalado na garganta de todo cidadão brasileiro em ver o Lula simplesmente destruindo dessa forma rápida, do jeito que ele está destruindo. E de quebra, ainda fez uma revelação bombástica de uma notícia que ela teve acesso e decidiu expor também aqui nesse vídeo. Assistam, gente, tá? É o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Para chegar até aqui, também tive o apoio do meu partido, o PL, do presidente Valdemar da Costa Neto, da minha grande amiga e mentora, a deputada Bia Kicis, da nossa primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e, claro, do ex mais amado do Brasil, meu eterno, nosso eterno presidente Bolsonaro, referência de coragem e compromisso com o Brasil. E já que São Paulo é com o Brasil, eu quero ser a voz de milhões de amordaçados para fazer uma pergunta. Por que estão com tanto medo de Bolsonaro nas urnas em 2026? Por que estão tirando dele, né, a oportunidade de aparecer nas pesquisas? Talvez porque saibam que só Bolsonaro é capaz de trazer comida barata novamente ao prato dos brasileiros. Aliás, o petismo corrupto, que em pouco tempo arruinou de novo o país. Faz o L! Cadê? Faz o L aí, galera! Não é mesmo, queridos? Vem com a narrativa de que o Brasil é dos brasileiros. Eu me pergunto, de quais brasileiros eles estão falando? Do brasileiro que vai ao supermercado e sai de carrinho vazio? Do brasileiro que se empicanha e se cervejinha continua iludido? Se aglomera em filas para comer osso? Do brasileiro de cada vez mais impostos, do Brasil, né? De cada vez mais impostos e taxas? Do brasileiro vítima da violência diária, dos assaltos relativizados pela esquerda, que passa a mão na cabeça de bandidos e limita a forças policiais? Ou do brasileiro que hoje tem medo de expressar sua opinião, porque pode ser condenado por uma justiça tirânica, justiça essa tomada por militantes que fazem parte aí do ativismo político e perseguem seus adversários? Vimos esses dias a esquerda fazer um circo e falar em direitos humanos. E os direitos humanos dos presos políticos, julgados fora do processo legal e jogados como criminosos nas celas, separados de suas famílias. O Brasil dos brasileiros é hoje um país de ladrões, infelizmente, que voltaram à cena do crime, blindados por uma mídia podre, que age como assessoria de imprensa. Eu, gente, vim de um país controlado por uma ditadura comunista. E isso me ensinou a ter apreço e muito respeito e amor pela liberdade. E é para isso que vou trabalhar incansavelmente para que o Brasil volte a ser um país livre. Para que as pessoas possam dizer aquilo que elas pensam. Possam expressar a sua fé cristã. Possam demonstrar o amor à pátria e à família, sem medo de serem censuradas, como eu fui quando trabalhava na Jovem Pan como comentarista política. É por isso que pedimos anistia já em Bolsonaro em 2026. Gente, eu vou ser sincera e honesta aqui com vocês, tá? O que foi dito pela Zoe Martinez aqui nesse vídeo, ela foi extremamente corajosa, tá? Porque aqui nesse vídeo ela atingiu figurões, né, do governo federal, do judiciário principalmente. Ela foi muito corajosa. Antes de passar aqui para a próxima informação, eu só quero dizer uma coisa para vocês. É de parlamentares como essa, gente, tá? Que faz falta dentro do Congresso Nacional. Que Zoe Martinez, né, no ano de 2026, concorra, gente, tá? A deputada federal, que eu tenho certeza absoluta, ela ganha de lavada de muitos de esquerda, gente, tá? Então, Zoe Martinez na Câmara dos Deputados em 2026. Com certeza, se ela se candidatar, vou fazer campanha para ela, faço questão, porque essa aqui é uma mulher aguerrida, corajosa, vai ser mais uma guerreira que nós vamos ter ali dentro do Congresso Nacional para lutar, gente, pelo povo brasileiro, assim como o Nicolas Ferreira, assim como o Gustavo Gaia, Bia Kicis, dentre outros parlamentares ali que estão ali realmente fazendo jus a cada voto de confiança que recebeu ali do seu eleitor, gente, tá? Tá aí, lavou a alma, né, do povo brasileiro de nações, gente. O nosso querido mestre Augusto Nunes fez uma denúncia aqui, gente, que eu fiquei chocada, tá? Eu fiquei impactada
com essa notícia que foi divulgada aqui, essa matéria do Guilherme Amado pavimentou a prisão do Felipe Martins. O Alexandre de Moraes pode ter usado uma fake news para determinar uma prisão, gente, tá? E de quebra, o Augusto Nunes trouxe uma revelação, gente. Vocês vão ficar de queixo caído. Meu Deus do céu. Assistam. O Guilherme Amado, que eu, há poucos dias eu disse, dele, na notícia falsa aqui. Guilherme Amado, gente, é esse que está aparecendo aqui, ó, ao lado do Randolfo Rodrigues, que é um grande aliado do Lula dentro do Senado, inclusive é líder, né, do governo dentro do Senado Federal. É esse aqui é o Guilherme Amado, em que o Augusto Nunes menciona aqui nesse boletim. Vejam só. O Guilherme Amado, que eu, há poucos dias eu disse, dele, na notícia falsa que ele deu, que o Alexandre se baseou, Alexandre de Moraes, se baseou para prender o Felipe Martins. E fui ver, e verifiquei que ele não fala do assunto desde março. Ele não respondeu ao que eu comentei nesse programa, e eu repito. Guilherme Amado está convidado, está intimado a dizer se ele continua achando que o Felipe Martins viajou. Foi ele quem deu a notícia. Fake news. Brutal. Quero que ele se manifeste. Agora, a imprensa não falar não tocar nesse caso. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes se baseia num jornalista irresponsável, para dizer o mínimo, que disse isso, e se vale do silêncio dos covardes. O dia marcado pela soltura do ex-assessor, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o Felipe Martins. Ele ficou preso durante praticamente meio ano lá no Paraná, uma medida cautelar. E aqui a pergunta que o país deve fazer é por que um cidadão permanece preso durante 6 meses, sendo que as razões que levam à sua prisão cautelar, neste caso era a hipotética tentativa de fuga, ou risco de fuga deste cidadão que teria hipoteticamente participado daquele voo do ex-presidente Bolsonaro no final de semana para os Estados Unidos, razões que nunca se confirmaram, né? Ele não participou do voo, e mesmo se tivesse participado, porque teria voltado se o objetivo fosse fugir do país. Mas o fato é que ele nunca se ausentou do país, e isso ficou evidente desde o início, não havia nenhum indicador forte, razoável, de que isso tivesse acontecido. Então a pergunta básica que o Brasil precisa fazer, isso independe da posição política de A ou B, etc., porque um cidadão permanece preso durante meio ano sem que as razões que levam à sua prisão sejam minimamente reais, e isso era sabido há muitos meses por todo o país. O que isto tem a dizer sobre o Estado, não a política propriamente, mas o Estado de Direito, as garantias individuais no Brasil? Ou seja, gente, foi muito triste, né, o que aconteceu com o Felipe Martins por causa de uma matéria irresponsável, tá, do Guilherme Amado, e aquela informação, né, falsa de que ele teria viajado para os Estados Unidos, que culminou, né, que foi o ministro Alexandre de Moraes, segundo aqui o Augusto Nunes, né, foi através dessa postagem do Guilherme Amado, né, que o Alexandre de Moraes tomou a decisão de manter na prisão o Felipe Martins, e por A mais B já foi confirmado de que não cometeu nenhum crime, gente. É muito triste. Vocês estão entendendo, gente, por que às vezes o judiciário brasileiro vira motivo de chacota, né, em outros países sérios, onde a justiça é levada a sério, onde a Constituição Federal daqueles países é levada a sério? Então agora vocês estão entendendo por que o judiciário brasileiro às vezes é tão falado, mencionado de forma negativa em outros países, em outros jornais de ponta de outros países. Acho que agora ficou bem explicado, né?